E por que ela não se transformou numa apóstola, por exemplo? Na verdade, essa nomenclatura que fala os apóstolos, os 12 apóstolos, discípulos, ela não era tão exata como Qual a a diferença gente... entre discípulo e apóstolo? Normalmente fala que apóstolos são os 12. Os 12. Apóstolo é aquele que é enviado para longe. Tá. Mas você tem depois os 70, que Jesus envia, os 70 primeiros emissários, depois tem os discípulos de maneira geral. Quando vai no livro de Atos, que é a igreja, você já tem os presbíteros, que são os anciãos da igreja, aquela coisa toda. Mas a rigor, a nomenclatura discípulo-apóstolo ela não é tão engessada na Bíblia como a gente imagina. Ela não é tão engessada. Agora, ela não estava no grupo dos 12. Ela não estava no grupo dos 12. E por quê? Eu vou dar uma resposta provisória. Jesus, por um lado, ele queria quebrar o establishment, mas não para além de qualquer convenção. Se ele quebrasse muito... Não comunicaria nada. Tá. Você entendeu? Aliás, É que quando você faz algo que tem uma ruptura muito grande, a tendência daqueles a quem você quer ensinar é levantar uma barreira Repulsa. que depois você não vai conseguir transpassar. Entendi. Então eu quero que o Vilela me escuta, mas eu sei que ele odeia falar de cérebro. Aí eu vou chegar aqui, não, você vai ter que escutar de cérebro. Leite. Eu odeio doce de leite, eu vou trazer canole com doce de leite pra Entendi. você, entendeu? Poxa, você vai criar já de cara uma barreira contra mim que eu não vou conseguir falar mais nada. Então Jesus, ele precisava ensinar, ele sabia quanto tempo ele teria ali, ele sabia que não era muito tempo. Se ele fosse quebrar todas as convenções de uma vez só, porque o que ele faz com a mulher no poço, por exemplo, é muito incrível. Do ponto de vista cultural... A samaritana. A mulher samaritana. Vamos dar a história, qual que é? Eles estavam passando, eles estavam voltando pra Galileia, e que não fazia nenhum sentido eles passarem pelo território samaritano, porque os judeus odiavam os samaritanos era uma mistura, era uma sub-raça pra eles. Entendi. E eles podiam passar pelo Jordão, por uma região muito mais gostosa, né? Porque o deserto, você viu, é lascado lá. Mas ele resolve passar pelo deserto de Samaria. Não fazia muito sentido, meus discípulos, vamos lá, né? E de repente ele pega e eles param pra comer, estavam com fome, era hora de passar, e Jesus senta num poço, que também não faria o menor sentido naquele momento, porque poço era um lugar muito feminino. Poço? Eram as mulheres que buscavam água, era uma atividade feminina, entendeu? As mulheres que traziam As água pra mulheres ela. que buscavam a água. É que nem, sei lá, tirar o lixo. Não sei na sua casa, mas na minha é uma tarefa masculina. Total. É meu marido que tira lixo. Faz nem sentido você me ver com lixo na mão. Tirar poço é um lugar de mulheres. Aí os discípulos saem, provavelmente para procurar comida. Ele senta num poço. Só que era meio-dia. Quem é que vai no poço meio-dia? Não sei se você já foi no Nordeste do Brasil, é quente pra caramba. Você vai sair. Que hora que você vai pegar um poço, fazer uma lata? Manhã, no finalzinho da tarde. Era o horário que todo mundo ia. Se você quer ir no poço naquele horário, você não quer ser visto. Você não quer falar com ninguém. Você não quer ouvir piadinhas de ninguém. Você não quer ser acusado. Você não quer ser nada, entendeu? Então, a gente já entende por aí que a mulher samaritana também não tinha uma boa reputação. Também não era aceita na sua comunidade. Também era excluída. Então ele tá num lugar onde não era pra ele estar, pelas convenções, e ele vai aceitar conversar, quer dizer, perfeito controle do tempo e da hora e do local. Ele senta ali, e eu fico pensando, ele podia ter conversado rapidinho com ela, ele podia ter mandado já, eu te perdoo, vai lá, tal. Não, mas é o tempo perfeito, ele falando com ela tentando reconhecer, tem uma conversa prévia, quem é você? Daqui a pouco ela começa a se ligar, mas esse cara aqui... Ele é estranho, ele fala, senhor, onde, né? É pra adorar onde? O senhor é rabino, o senhor é um negócio especial. E ele fala quem ele é, fala pra ela, no perfeito momento, a Bíblia fala que os discípulos estavam chegando. Imagina o choque. Eles já não queriam nem passar, eles não queriam água dos samaritanos, eles não queriam pisar, eles tinham nojinho de samaritano. Na Mishnah diz que aquele que come o pão da mão do samaritano é pior do que o que come a carne de porco. Ou lembrando seja, que judeu não come porco. De jeito nenhum, Era adjetável, muito... era morte. Exatamente, Caramba. o judeu não come porco. Então aí agora eu vejo o provérbio. Sim, aquele aí... que aceita o pão do samaritano é pior do que o que come a Então carne era o de porco. escândalo que Jesus estava fazendo. Só que a missão de Jesus com os discípulos era justamente de ensinar. Claro. Era justamente de fazer com que eles levassem à frente o que ele estava tentando mostrar. Aí eles chegam e ele está falando quem ele é para uma mulher samaritana ao meio-dia. Pelo contexto cultural e histórico, ele já estava entendendo que não era qualquer mulher, porque tá ali meio-dia. E o que Jesus está falando com ela? E daí, quando ela fala, entende quem ele é, não, peraí, eu vou correr pra cidade, que eu preciso escutar, porque meu povo tá esperando quem é o Salvador, quem é o Messias. Era a hora dele, de novo, historicamente. Ô, queridinha, não tem que falar nada não, tá louca, evangelista agora? Eu tô pensando que é quem? E os discípulos olham para aquela cena em que ele deixa a mulher ir pra falar dele, pra vila dela,
vem com um monte de povo e eles ali, mas você tá de zoeira com a minha cara que eu já não gosto desse povo, agora esse povo quer que a gente... E Jesus ainda fala, não, fico com vocês, vou comer com vocês. Era muito Você disruptivo. tá entendendo? né? Então é muito. Então Entendi. ele quebra até certo ponto, Entendi. porque ele precisa ensinar. É drástico o que ele faz pros padrões culturais. Mas ele não vai meter o pé na porta, entendeu? Olha que interessante, o Fabi falou um negócio aí que me chamou a atenção aqui. Aliás, um outro mulher que daria um livro também sobre essa seria a Mulher Samaritana. Ah, eu tenho vários artigos sobre ela. No início, você falou que ela foi lá pegar água perto do meio-dia, porque ninguém ia, quer dizer que ela era desprezada até pelas outras mulheres, ela ia no lugar que ninguém ia. Mas essa mesma mulher, desprezada, com uma autoestima Diminuidíssima. muito diminuída, ela, depois que encontra com Jesus, ela volta... Ela ganha coragem. Coragem pra É a voltar e restituição falar da com a autoestima. cidade e tudo. O que isso me diz sobre a autoestima? Pô, A autoestima ela é restaurável. Uma coisa que muita gente tem por... Ah, se eu tive uma baixa autoestima na infância, eu fui abusado, eu fui isso aqui, acabou a minha vida. Não, do mesmo jeito que Cristo fala, eu fiz novas todas as coisas, ele restaura a autoestima. E o que a gente vê na Bíblia é uma série de restaurações de autoestima. Essa mulher que se esconde para buscar água ao meio-dia, ela sai gritando para todo mundo, sendo vista, sendo olhada, sendo... Gente, eu achei o Messias, corre aqui, eu achei o Messias. Ele faz uma completa restauração na autoestima dela. E aqueles que nunca tinham crido, através dela, que a Bíblia fala que foi pelo testemunho dela, Olha. eles vieram e creram. que maravilha.